Fala galera, terceira questão da nossa prova da reza, modelo A, questãozinha de uma matéria que com certeza tu não estudou. Olha pra mim, eu sei que tu não estudou. Binômio de Newton, tá? Tu pensou, pô, quando que vai cair isso na reza? Pois bem, na sua vez caiu e você provavelmente não acertou. Então vem aqui que a questão nem era muito difícil não, tá? Assustou por conta do tópico não ser um tópico muito incidente, então acho que isso gerou um pouco de problema ali, né? Mas qual é a ideia? Ele te dá um binômio, na verdade ele nem te dá o binômio, porque tu não sabe nada a respeito desse binômio, ele só diz que é no formato x mais a elevado à enésima potência, né? O enésimo desenvolvimento. Ele te dá algumas informações, ele fala que o terceiro termo é 60x a quarta, e a soma dos números binomiais vai dar 64. Ele quer saber a ao quadrado mais 2z. Galera, primeiro de tudo, binômiozinho de Newton. Como é que a gente trabalha esse cara? Quando você tiver um desenvolvimento de um binômio, né, a mais b elevado a n, você consegue representar esse cara através de uma formulazinha chata, mas que serve, tá? Qual é a ideia? Isso aqui vai desenvolver uma expressão para você. Sabe aquele produtinho notável que tu conhece? Que é o a mais b ao quadrado? Então, isso aqui é um desenvolvimento de um binômio, só que de potência 2. Que aí tu faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? E aí qual é a ideia? Esse desenvolvimento, a gente consegue representar cada termo desse desenvolvimento de uma maneira geral, que é justamente o nome que a gente dá para a fórmula, que é a fórmula do termo geral do binômio. Porque como é que funciona essa brincadeira? A gente vai ter aqui uma combinação da nossa potência, do nosso desenvolvimento, tomado P a P. Já falaremos sobre o que é esse P, tá? Dessa maneira. Isso multiplicando o primeiro termo do binômio elevado a n menos p, vezes o segundo termo do nosso binômio elevado somente a p. Aquele cara ali é o termo geral do nosso desenvolvimento. Todos os termos que essa potência, que esse desenvolvimento pode te dar, conseguem ser representados através dessa forma. Então, qual é a ideia? A gente conhecer cada um dos elementos que surgem ali. O n é o nosso desenvolvimento, é o expoente. O p é a posição que o termo ocupa, tá? E quando eu digo posição, a gente já vai trocar uma ideia sobre isso, mas não é tão da maneira que você está pensando. Lembra do triângulo de Pascoal? Aquele triângulo maneirinho que vai montando, soma os números de cima. Então, é sobre ele que a gente vai falar. O A é o primeiro termo do binômio e o B é o segundo. Então, por exemplo, se eu coloco para você assim, x mais 3 elevado a 4. Como é que eu represento de uma maneira geral cada um dos termos do desenvolvimento aqui? Vai ser uma combinação de 4 tomado P a P, que multiplica o primeiro termo elevado a 4 menos P, vezes o segundo termo elevado a P. E galera, esse P, ele que vai definir de qual termo nós estamos falando. E aí uma coisa importante que é necessário a gente lembrar é que o número do termo e a posição são coisas diferentes, tá? Trazendo lá para o nosso triângulo, qual é a ideia? Quando eu pego aqui e desenvolvo esse binômio na segunda potência, a gente tem três termos, né? O termo 1, o termo 2 e o termo 3. Mas posição só vai até a posição 2. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento de segundo grau. E a posição, de acordo com o nosso triângulo de Pascoal, começa a contagem no zero. Então aqui é P0, P1, P2. Então o que é interessante você perceber logo de cara? Você tem que saber disso aqui. O número do termo é sempre um valor a mais que o da posição. Então eu consigo chegar à conclusão
que o termo é a posição mais 1. Ah, então quando ele me dá esse terceiro termo é por causa disso? Ele quer que eu trabalhe essa ideia? Exatamente, galera. Ele está falando para você o seguinte, ó, terceiro termo é esse cara. Qual é a posição que ele se encontra? Posição 2. Como é que eu encontraria isso? T igual a P mais 1. Ou seja, 3 é igual a P mais 1. Nosso P, então, é 2. Beleza. Descobri isso. Então, quer dizer que esse meu binômio aqui que ele deu pode ser escrito de uma maneira geral da seguinte forma. N tomado PAP vezes x elevado a n menos p vezes a elevado a p. E aí, quando ele te fala que o terceiro termo dá isso aqui, significa o seguinte, que quando você colocar o 2 no lugar do p, desenvolver aqui, dar nome aos bois, né? Você tem que encontrar esse cara. Só que tem um detalhe antes disso. Ele não te deu essa informação à toa. Ele falou que a soma dos números binomiais é igual a 64. Para que isso serve para você? Se eu chego para você, por exemplo, eu consigo falar o seguinte, que nesse desenvolvimento de segundo grau, a soma vai dar 4. E como que eu consigo afirmar isso para você? Porque a soma dos coeficientes aqui dá 4. 1 mais 2 mais 1. E a soma dos coeficientes a gente sempre consegue determinar com a potência de base 2 elevado a n, a enésima potência de 2. Né? Então, quando eu chego para você e falo soma dos números binomiais é igual a 64, então 2 elevado a n é igual a 64. Então, o nosso n vai ter que ser 6. Meio caminho andado. Já descobri o valor do n. Agora só falta o do a, que eu vou descobrir através do desenvolvimento do nosso termo geral. Vai ficar 6 tomado 2a2 vezes o primeiro termo, elevado a 6 menos 2, 4, vezes 2 elevado a p ao quadrado. E essa brincadeira vai ter que dar o termo que ele falou, 60x à quarta. X à quarta de um lado, x à quarta do outro. Né? Ah não, o segundo termo é A. Porra, botei muita letra. A gente fica dessa maneira. Agora vamos desenvolver essa combinação. Pra cá? Então vamos desenvolver essa combinaçãozinha. 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. Vezes a ao quadrado é igual a, cadê? 60. Fatorial. Vamos abrir até o 4 fatorial. 2 fatorial dá 2. E aí, olha que bênção. 6 vezes 5. Hoje até cortei aqui na minha mente. 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo. 6 vezes 5, 30. E passou, então, o 2 multiplicando. A ao quadrado igual a 2 vezes 2, 4. Então, nosso A vai estar valendo 2. E aí eu tenho todas as informações que eu precisava para poder fazer o que ele estava pedindo. O meu A valendo 2 e o meu N valendo 6. Então, para matar, A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o N, que é 6. 2 ao quadrado, 4, mais 12, 16. Esse é o nosso gabarito.